Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Natália Coelho, especialista em recolocação profissional, e hoje eu tô aqui para falar sobre uma pergunta da entrevista que incomoda muita gente. Quando o recrutador te pede, me fala um pouco sobre você. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho, clica aqui no curtir para que você não perca nenhum conteúdo. Bem, se você já participou de uma entrevista de emprego, provavelmente já ouviu essa pergunta, né? O entrevistador senta, olha bem para você e te fala: me fala um pouco sobre você. E aí você pensa, falar o quê? Vida pessoal, vida profissional, por onde que eu começo, por onde que eu termino, como que eu faço? O segredo para você responder a essa pergunta é antes você ensaiar. Então, antes de você ir para a entrevista, você vai sentar, pegar lá um papel, uma caneta e escrever, né? Quem sou eu? E começa a contar a sua história como uma história. A história, gente, ela é um gatilho mental muito poderoso. Quando você conta alguma coisa, quando você narra um fato, conta uma história, as pessoas tendem a prestar mais atenção. Então, conte a partir de uma ordem cronológica, mas de uma maneira que entretenha e que encante a pessoa que está ouvindo. Vou dar um exemplo da minha história, tá? Bem, muito prazer, eu sou a Natália, eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga e eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. A minha primeira experiência com RH foi logo na faculdade, eu comecei a fazer um estágio dentro da própria universidade mesmo, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E de lá para cá, eu sempre trabalhei em consultorias de RH, fazendo processos seletivos para grandes empresas. Eu selecionava desde o cargo de estagiário até cargos de gestão e grandes processos seletivos dentro das companhias. Até que um dia eu cheguei para trabalhar e me bateu uma sensação de que eu estava no lugar errado, sabe? E a partir daí eu comecei a pensar sobre a minha vida profissional, sobre o que eu esperava para os próximos anos, sobre como eu me via no futuro. E aí eu comecei a entender que eu estava assim na área certa, mas na verdade eu não estava exercendo a minha missão, né? Eu não estava correndo atrás daquilo que de fato me fazia feliz e me deixava realizada. E foi aí que eu comecei uma transição de carreira para atuar como consultora de carreira, porque eu descobri que a minha missão era ajudar outras pessoas a desenvolver a sua carreira profissional e a alcançar os seus objetivos. Viu? Eu contei para você a minha história de uma forma rápida, sucinta, e eu tenho certeza de que você prestou atenção. É assim que você vai contar a sua história para o recrutador. Você vai falar um pouco de um apanhado geral da sua trajetória e você vai focar naquilo que tem mais relação com a vaga. Então você não precisa falar tintim por tintim de todas as suas experiências. Você vai falar daquela experiência que é mais relevante para aquele cargo que você está se candidatando. Você vai vender e vai falar das competências que são mais atraentes para aquelas atividades que você vai exercer. Por exemplo, se eu estou me candidatando a um cargo de líder, eu tenho que falar muito sobre uma experiência onde eu fui líder, onde eu tive uma equipe, como que eu geri aquela equipe e principalmente dos resultados positivos que eu tive nesse projeto. Falar de resultados, falar de números é muito importante quando você conta a sua história, porque é o momento que você tem a abertura para se vender, para falar o quão bom profissional você é para aquela empresa e para aquele cargo. Então a dica é: sempre ensaie contar a sua história antes. Faça um roteiro, um tópico por tópico mesmo, do que você precisa falar, do que não pode ficar de fora da sua entrevista e inclua quando você for falar sobre você.